Olá a todos! Hoje vim falar de algo que todos nós temos de enfrentar quando queremos vir morar para o outro lado do mundo, mas também algo que nós precisamos de enfrentar praticamente para qualquer outra situação da nossa vida. Então, nós hoje vamos falar sobre medo. Pois é, uma das coisas que muitas pessoas não vos dizem quando vocês planeiam sair do vosso país, quando vocês planeiam emigrar, estudar fora, viajar durante alguns meses, ter uma experiência profissional e tantas outras opções que existem, não é? Aquilo que muitas das vezes, aquilo que não vos contam é que vocês precisam de enfrentar algo que muitas vezes é maior do que nós e que se chama medo. Todos nós somos seres humanos, todos nós temos sentimentos e, obviamente, um desses sentimentos, ou um dos maiores desses sentimentos, chama-se medo. É algo que muitas das vezes nós não conseguimos evitar e, obviamente, quando nós pensamos em vir morar para o outro lado do mundo, eu garanto-vos que é um sentimento que vai-vos começar a ser muito familiar, que é o medo de e se não dá certo, e porque é muito longe, e se eu não tiver coragem suficiente, e se o dinheiro não chegar, e se eu não encontrar trabalho, e se afinal, e se não me adaptar, e se eu não souber a língua, e por aí vai. Isso tudo, obviamente, são medos que nós temos, são receios que faz sentido ter, que eu acho até bom nós termos, sendo que é bom desde que não seja exagerado. Porquê? Porque quando esse medo é realmente muito grande, quando é um medo exagerado, aquilo que muitas das vezes acaba por acontecer é nós damos muita atenção, nós damos ouvidos a esse medo, a essa voz que está sempre aqui na nossa cabeça e infelizmente isso acaba por impedir-nos de avançar. E porque é que muitas pessoas às vezes têm o sonho de morar noutro país ou de ter uma experiência fora ou de viajar e acabam às vezes por não fazer, é realmente por esse medo. Nós podemos fazer para contornar um pouco as coisas. Bem, se eu puder dar-vos um conselho, a primeira é tentar perceber se esse medo é real. Portanto, é realmente real? Será que é algo que existe ou será que é algo que apareceu assim da minha cabeça? Será que é algo que, porque as outras pessoas me dizem que eu não vou conseguir, ou as outras pessoas dizem que eu sou maluco em deixar tudo para trás para ir em busca de uma nova aventura? Esse medo é meu ou esse medo é de outras pessoas e das pessoas que me rodeiam? Essa é a primeira pergunta que vocês têm que fazer a vocês mesmos. E possivelmente vocês vão deparar-se com uma situação em que talvez é um pouco de ambas. Talvez é um medo que é vosso e que ao mesmo tempo é alimentado também por outras pessoas. O que é que vocês poderão fazer? Se vocês tomarem essa decisão, será que isso vai doer? Qual é o pior cenário de todos? Qual é o pior cenário possível que pode acontecer se vocês tomarem a iniciativa de fazerem aquilo que vocês querem? Eu vou-vos falar do meu caso pessoal e que passa por pura e simplesmente estar a fazer o vídeo que estou a fazer neste preciso momento. Então, eu comecei a fazer alguns vídeos. Quando eu digo alguns, é só pouquíssimos, que eu fiz 4 ou 5 vídeos até hoje para o YouTube. E tinha sido uma ideia, era um desejo que eu já tinha há algum tempo de fazer, de começar a partilhar alguma das minhas ideias, alguma das minhas experiências também para partilhar com outras pessoas, talvez para poder ajudar outras pessoas também. E então tinha já há algum tempo esse desejo, essa vontade, e há uns meses atrás realmente eu ganhei coragem e finalmente meti o meu primeiro vídeo no YouTube. Entretanto fiz mais 2 ou 3 e a verdade é que o último que eu coloquei aqui foi há meses atrás, talvez há 4 meses atrás.
E porquê é que eu não coloquei mais? Exatamente. Medo. Porque é o medo de ser julgada, porque tenho medo de o que é que as pessoas poderão, de certa forma, pensar. E a verdade é que eu não me importo assim tanto com aquilo que as outras pessoas pensam. Ou pelo menos eu acho que não me importo. Mas talvez no meu interior eu até dou muita importância a isso e talvez por isso é que não coloquei mais nenhum. Ou porque eu achava que quem é que vai querer ver os meus vídeos, quem é que vai querer saber da minha experiência ou do conhecimento que eu tenho sobre algumas coisas. E pronto, então esse medo todo, essas incertezas, essas dúvidas, não é? Vieram todas assim de uma vez novamente e disse, não, eu fiz estes vídeos mas eu não vou fazer mais porque não tem lógica nenhuma e porque não tem sentido. E hoje eu estava aqui a trabalhar em algumas ideias, em algumas coisas que eu quero fazer no futuro e voltei novamente a pensar nesses tais vídeos e aquilo que eu pensei foi, eu estou a fazer esses vídeos para quem? Eu estou a fazer estes vídeos porque é algo que eu gosto, portanto eu estou a fazer isso por mim, ou estou a fazer isso para os outros? Será que eu preciso da aprovação? Ou será que eu estou a fazer estes vídeos para os outros e para ter a aprovação dos outros e para ser aceito pelos outros? A verdade é que eu estou a fazer isto por mim e eu estou a fazer porque é algo que eu quero e porque é algo que eu gosto. E a verdade é que muitas das vezes nós preocupamos demasiado com aquilo que os outros vão pensar, com aquilo que os outros vão dizer. Porquê? Porque nós temos a tendência de julgar muito e obviamente nós achamos que também vamos ser julgados, que acabamos por ser. Mas será que isso deveria ser algo que me impeça de fazer aquilo que eu quero, que eu realmente quero, aquilo que eu acredito? Talvez não, não é? É a mesma coisa de eu estou a fazer estes vídeos e a motivação com que eu estou a fazer deverá ser a mesma se eu tiver uma visualização, está ótimo. Se eu tiver 10, 100, o que quer que seja. Nós hoje em dia importamos muito com os números e deixamos de nos preocupar tanto com aquilo que realmente é importante, que é porque é que as pessoas estão a fazer isso, não é? Qual é a mensagem que as pessoas querem pensar, qual é o verdadeiro sentido, qual é o conteúdo que está a ser passado. E focamos muito com os números, com as visualizações, com o mediatismo todo e obviamente tira um pouco a importância daquilo que realmente é importante. E isso passa-se o mesmo com o medo, não é? Quantas coisas é que vocês, de certeza, já não deixaram de fazer por terem os medos e que muitas das vezes, lá está, não são vossos. São medos de outras pessoas, são medos de serem julgados por outros, são medo de que alguém vos aponte o dedo, que alguém faça piadas com vocês, percebem? E nós temos que entender que todos nós somos diferentes. Aquilo que nos distingue das outras pessoas somos nós próprios, é a nossa personalidade, é aquilo que nós queremos, é os nossos valores, é aquilo que nós gostamos. Então nós não podemos nos comparar aos outros, os outros não se deveriam comparar a nós e nós devemos fazer realmente aquilo que nós queremos e aquilo que nós gostamos sem medos, ainda para mais quando os medos não são nossos. Talvez sejam de outras pessoas, mas não são nossos. E é por isso que aqui estou eu, a fazer o vídeo. Enfim, bem, e como já tenho a explicação do porquê do vídeo, eu não venho com nada de novo para vos dar, não é informação nova, mas realmente é só um questionamento, é só algumas questões em que realmente, se vocês estão desse lado aí e a pensar ter uma experiência fora, não é? Sem dúvida alguma é algo que vocês devem pensar e perder algum tempo, investir algum do vosso tempo nisto. Pensar nos medos todos que têm e perceberem se realmente esses medos têm razão de ser, se esses medos são vossos ou de outras pessoas e tentar encontrar o porquê e os motivos de vocês terem esse medo e pensarem sempre qual é o pior cenário possível. Se todos os medos que vocês têm
se realizarem amanhã, qual é que seria o pior dos cenários. E depois vocês verem, obviamente, se vocês estavam dispostos ou não de passar por isso em prol, não é, de algo maior e daquilo que são os vossos objetivos e daquilo que vocês são os vossos sonhos. E acreditem, quando vocês fazem esse exercício, as coisas ficam muito mais fáceis. Se vocês, por exemplo, quando eu vim para a Austrália, aquilo que eu pensei foi qual é o pior dos cenários. Eu vim sem trabalho, eu vim com visto temporário, eu vim sem trabalho. Então eu pensei assim, ok, eu vou, mas qual é o pior dos cenários? Para mim o pior dos cenários era eu vir para a Austrália, eu detestar, eu não gostar, eu não me adaptar, eu não conseguir outro tipo de visto, ficar sem dinheiro e ir-me embora. Era esse o pior dos cenários. Eu voltaria para o meu país, eu voltaria para estar perto da minha família, dos meus amigos, iria talvez ter o mesmo trabalho que eu tinha lá, ou então iria ter que encontrar um novo trabalho, iria ter gasto as minhas poupanças todas, talvez, não é? A minha ideia era, eu vinha com as minhas poupanças e eu pensei, ok, eu tenho estas poupanças para me aguentar X meses na Austrália e se eu não encontrar nenhum trabalho, e então quando as minhas poupanças todas a terminarem eu volto e vou-me embora e acabou. Ou seja, eu iria voltar também mais pobre, possivelmente, mas com uma experiência eu iria ter conhecido um país fantástico como é a Austrália, eu iria ter tido de certeza uma experiência por aqui, porque obviamente boa ou má experiência ninguém nos tira e eu acho que as experiências são sempre positivas no sentido que acrescentam sempre alguma coisa à nossa vida. Então, ok, era isso, era esse o pior dos cenários. Eu não iria adaptar-me, iria voltar e pronto, e continuava com a minha vida em Portugal. Simples. E depois eu tentava pensar, e qual é que será o melhor dos cenários? E talvez o melhor dos cenários eu nem imaginava que fosse tão bom quase 5 anos depois de aqui estar, não é? Então é isso, quando vocês fazem esse tipo de exercício, acreditem, as coisas ficam muito mais fáceis. Agora, um conselho que eu vos dou é não deixem que o medo vos trave. A sério, eu podia dar-vos tantos exemplos de coisas que eu nunca fiz, que eu deixei de fazer por ter medo, e acreditem, eu só me tenho arrependido daquilo que eu não tenho feito por ter medo. Eu normalmente não me tenho arrependido muito daquilo que eu tenho feito, não é? Ali mesmo com medo. Não me tenho arrependido disso, mas tenho realmente arrependido daquilo que já deixei de fazer por ter receio e por ter muito medo de querer arriscar mais. Então, é esse o meu conselho de hoje e que realmente é muito útil para quem está na situação de querer emigrar, de querer ter uma experiência fora, seja ela a mais a longo prazo ou a curto prazo, temporário ou não, estudar, trabalhar, viajar, o que quer que seja. É algo que podem realmente adaptar para qualquer situação da vossa vida. Então, lembrem-se sempre de perceber se os medos são reais e muito boa sorte!